Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta terça-feira para falar, é claro, de NFL, porque temos que passar a régua na semana 3. Tivemos 2 jogos na segunda-feira, aliás, um jogo e um massacre. O massacre do Buffalo Bills sobre o Jacksonville Jaguars. Vamos falar desse passeio e vamos falar também do jogaço que foi a vitória do Washington Commanders para cima do Cincinnati Bengals, com um show incrível do Jayden Daniels, momentos espetaculares, e é claro que eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui o seu like, o seu hype, seu comentário aqui embaixo, sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão. Aliás, é a primeira parte do nosso encontro nessa terça-feira, teremos live também às 8 da noite no horário de Brasília, mas eu quero saber a sua opinião, e se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado. Tem um botãozinho aqui, seja membro, não sei onde está aqui, né, na tela, tá em cima, tá embaixo. Você vai ver lá no botão, tem algumas vantagens, tem grupo no Telegram, tem bate-papo exclusivo para quem faz parte do Amigo Ligado Plus, tem sorteio de prêmios com 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL, modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation, a Fanática, que é a nossa parceira. Aqui embaixo, na descrição, tem o link, tem cupom de descontos, então conheça a Fanática e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá então, porque hoje é um dia bom, né? Falei, teremos live às 8 horas da noite e teremos 25 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo, né? A gente já pode ter batido essa marca quando a gente começar. Faltava ali poucos pra gente bater os 25 mil. Mantemos nossa campanha para trazer mais gente pro canal, né? A gente precisa disso, tem que monetizar, tem que, né, aumentar essa discussão. Vamos agora começar a meta dos 30 mil. Tá longe, mas a gente vai chegar lá. Espero que muito em breve. Muito obrigado a todo mundo que colabora com o Toque Passa. Vamos lá então falar dessa rodada dupla do Monday Night Football, fechando a semana. A gente só teve um jogo, né? Pra ser sincero, Bills e Jaguars é até complicado de falar, mas a gente vai passar por esse jogo. Só que eu quero começar pelo show do Jayden Daniels. Quero começar por essa partida espetacular, a vitória do Washington Commanders pra cima do Cincinnati Bengals, 38-33. Uma partida histórica, tá? Histórica mesmo, e aqui não é nem, né, tudo é história no fim, né, porque você tem que registrar, mas foi o primeiro jogo desde 1940 que não teve nenhum punt e nenhum turnover, né? Ninguém entregou a paçoca, ninguém foi interceptado, ninguém sofreu fumble e ninguém chutou um punt. E é a primeira vez que isso acontece desde 1940, não porque em 1940 aconteceu um jogo assim, é porque a estatística só remete até 1940. Então talvez tenha sido o primeiro jogo da história nessas condições e foi justamente uma partida histórica para a equipe do Washington Commanders por conta do Jayden Daniels, né? O torcedor dos Commanders está esperando esse jogo aqui específico, um destaque de um quarterback como o Jayden Daniels desde 2012 com o RG3. Né? É isso, 12 anos atrás você teve partidas históricas com o RG3 e agora você teve um grande jogo com o Jayden Daniels. Que momento espetacular. A torcida foi lá para o estádio do Paycor, né, da equipe do Cincinnati Bengals, tentando ver o Burrow, mas quem brilhou foi outro produto de LSU, o Jayden Daniels, escolha número 2. Cara, foi incrível mesmo, tá? A gente pode começar pelo fim, que eu acho que representa muito bem. O garoto, cara, segunda escolha geral do draft, mostrou uma personalidade incrível na campanha que define o jogo, né? Ali era meio que gastar relógio, foram gastando relógio, chega numa situação de quarta descida e ele fala assim, não, vamos. Ele fala, né, let's go, vamos lá. Tenta a quarta para 4, já é campo de ataque, tudo bem, mas, né, precisa gastar relógio. Não, tenta, não chuta punch, não tenta field goal, nada. Consegue a primeira descida, mantém a campanha viva e aí faltando um pouquinho mais de 2 minutos para o fim do jogo, a história é, corre com a bola, chuta o field goal, bota a vantagem em 8 pontos, leva essa diferença aqui para um touchdown com a conversão de 2 pontos, e aí depois você pensa no que vai acontecer? Não, ele falou assim, eu quero o touchdown, tá? E aí fez uma pintura, uma conexão de 27 jardas com o Terry McLaurin, e assim, foi uma jogada tão espetacular, um passe tão bonito, um passe improvável, né? Porque é o que eu falei, é correr com a bola, tava correndo bem com a bola, corre com a bola, gasta o relógio, e aí você vai lá, chuta o field goal e 8 pontos, deixa o problema nas mãos do Cincinnati Bengals? Não. Cara, incrível, tá? Segundo o Next Gen Stats, você tinha 10,3% de chance de anotar esse touchdown. Desde que surgiu o Next Gen Stats, em 2016,
essa foi a jogada mais improvável, o touchdown mais improvável da história do Washington Commanders, desde 2016. É o touchdown mais improvável da temporada. Não só pela forma como estava a marcação, a situação de jogo, mas como a bola foi colocada. Foi um arco-íris, né? Aquele rainbow perfeitinho, assim, caindo no colo, no cantinho da end zone, e o McLaurin fazendo uma recepção com a cobertura muito grudada nele. Ele encosta o pé, encosta o joelho, né? E sai de campo. Perfeito, uma jogada espetacular mesmo para coroar uma atuação incrível, incrível, uma notícia espetacular, tá? Primeiro que ele é o primeiro quarterback top 5 de um draft a ter o seu primeiro passe para touchdown na NFL, sendo passado para um jogador de linha ofensiva, né? Que foi o Trent Scott, numa jogadinha bem engraçadinha que ele fez lá. Terminou o jogo com 21 de 23, ou seja, 91,3%, 91% dos passes dele foram completados, 254 jardas, passou para 2 touchdowns, correu para mais um touchdown também, né? Ele teve ali um touchdown terrestre, 12 corridas, 39 jardas, muitas corridas importantes em situação de terceira descida, de quarta descida, para manter a campanha ali em andamento ainda. Cara, o rating dele de 141,7. Uma partidaça, foi espetacular. Os dois times foram muito bem. Nesse jogo aqui, os dois times foram muito bem. A defesa dos Bengals tem outros problemas. A gente pode questionar a defesa ali. Eu esperava mais do Lou Anarumo, né, que é o coordenador defensivo, tão elogiado, o coordenador defensivo da equipe dos Bengals, que não conseguiu levar a pressão. É um time que pressiona muito bem com o Hendrickson, né? Você vai pra cima ali, você consegue pressionar e não conseguiu, até o finalzinho do jogo, não conseguia incomodar o Jayden Daniels, também por conta da mobilidade dele, tem esse mérito aqui, né? Sempre de um lado também dificulta a vida do outro, mas a defesa dos Bengals em alguns momentos parecia aquele meme, né, do pessoal ali esticando o braço e falando assim, não invade o campo, né? E o pessoal passando por eles, não passa, né? Os Commanders foram 4 de 9 em conversões de terceira descida e 3 de 3 em conversões de quarta descida. Ou seja, né, o time foi basicamente perfeito ali. Na semana, a gente teve o Kane Taylor-Britt, né, defensor da equipe dos Bengals, diminuindo, dando aquela provocada aqui, o trash talk, que eu gosto até do trash talk, você tem que assumir depois, né, e ele fez isso, mas ele falou que o ataque aqui do Kingsbury, né, eu não vou julgar, ele deu uma diminuída nesse ataque, porque ele falou assim, cara, é um ataque bem simples, é um bom ataque de college, esse foi o termo que ele usou, né, falou, não tem nada muito demais aqui, é uma coisinha, feijãozinho com arroz e dá certo ali. Ao menos ele reconheceu, né, na coletiva depois, falou, não me arrependo de ter falado isso, e, pô, queimaram minha língua, ótimo, e é o que tem que fazer, não tem que ficar bravinho, não tem que fazer nada, né, e foi simples mesmo. Não é um ataque mirabolante, mas ele é muito bem executado. E aqui tem o mérito, é difícil a gente falar isso, né? O Ivo vai ficar bravo comigo, mas tem o mérito do Kingsbury, principalmente no começo de temporada, ele até tem um histórico de ir bem, mas de fazer uma coisa simples para um quarterback que está saindo do college e montar uma coisinha, né, que vai tranquilinho e vai funcionar. E é até interessante você notar, porque no final de semana, o Washington Commanders chutou field goals apenas contra a equipe dos Giants. Então, eu não esperava uma evolução tão rápida numa semana curta jogando fora de casa. Então foi espetacular, tá? Espetacular mesmo. A gente não pode jogar a culpa no ataque dos Bengals, porque você vai olhar os números do Joe Burrow. Quando você coloca 33 pontos no seu ataque, não dá para dizer que você não teve turnover, você não foi pro punt, erraram um field goal, foi essa a baixa produtividade do ataque. Tá, uma campanha ou outra poderia ter terminado de uma outra forma, né, com um touchdown e não com um field goal, isso aqui fez diferença? Sim, dava para ser melhor. Mas, cara, olha aqui os números do Joe Burrow, né? Ele foi 29 de 38, 324 jardas, 3 passos para touchdown, foi sacado 2 vezes, teve um rating de 127. O jogo terrestre correu mais, foram 108 jardas terrestres para a equipe dos Commanders, 124 para a equipe dos Bengals. Então, você distribuiu bem a bola, você começa com passe para touchdown, Jamar Chase teve 2 touchdowns, Yos Ivas teve mais um touchdown, você tinha a volta do T. Higgins, teve 3 recepções, 39 jardas, você tinha algumas coisas positivas, esse ataque não foi um desastre, pelo amor de Deus, não foi, né? Agora, os Commanders foram perfeitos. Também, claro, mérito dele e demérito da defesa dos Bengals.
3 campanhas ofensivas no primeiro tempo, terminando com o touchdown. As 3 primeiras campanhas terminaram. A quarta só foi para encerrar ali o relógio, né? Tava acabando o primeiro tempo e eles começavam com a bola no segundo tempo. Começa no segundo tempo e anota um touchdown mais uma vez. 21-13, tava 21-13, né? E aí você fala assim, pô, vai complicar. Campanha geral. Se a defesa dos Bengals aparecer nessa primeira campanha dos Commanders no segundo tempo, dá pra empatar o jogo ainda, dá pra fazer alguma coisa? Não, eles foram lá e conseguiram mais um touchdown. Então eles sempre se mantiveram com uma boa vantagem com relação à equipe de Cincinnati. 5 touchdowns e um field goal, foi essa a produtividade do Commanders. Que espetáculo de Jayden Daniels e companhia. O Burrow falou depois na entrevista, né, porque o time tá 0-3, agora perdeu seus 3 primeiros jogos, é complicadíssimo, só 6 times na história da NFL chegaram nos playoffs depois de perder seus 3 primeiros jogos. O último time a fazer isso foi em 2018, a equipe do Houston Texans. Nenhum desses times chegou em final de conferência, não dá nem para imaginar em Super Bowl, e é um tiro longo. O próprio Burrow fala na coletiva, fala na entrevista depois, que não tem que falar em ganhar a divisão, chegar nos playoffs, chegar no Super Bowl, você tem que ganhar o primeiro jogo. Né? O time não está ganhando o jogo, fez uma boa partida, fez uma partida horrível contra os Patriots, fez uma boa partida contra os Chiefs e perdeu no detalhe, e agora fez um jogo que vai bem de um lado, vai muito mal de outro, e mais uma derrota, jogando em casa. É um problemaço para essa equipe do Cincinnati Bengals, que está com a corda no pescoço. Tá com a corda no pescoço, é difícil. No domingo, os Commanders vão encarar os Cardinals no Arizona, então vai ser o comeback aqui do Kingsbury contra a sua ex-equipe, né? Agora coordenando o ataque da equipe do Washington, vai encarar o seu ex-time, ele que foi o treinador do Arizona Cardinals. Enquanto isso, os Bengals, desesperados, vão encarar o animado e embalado Carolina Panthers. Eu jamais pensei em falar isso nos últimos anos, tá? Não é nem nessa temporada. Jamais pensei que o Carolina Panthers ia chegar animado contra um Cincinnati Bengals desesperado em 2024, tá? Mas é isso daqui. Andy Dalton reencontrando sua ex-equipe, tem mais uma lei do ex, foi muito bem no final de semana, vai encarar uma defesa que tem deixado muita coisa rolar. Vamos ver como é bem interessante. Esse jogo ganhou um contorno, expectativa no começo da temporada seria um passeio dos Bengals, e agora não descarto nada, não descarto nenhuma vitória do Carolina Panthers, por mais que os Bengals ainda tenham um pequeno favoritismo, mas o momento é completamente diferente do que a gente imaginava. No outro jogo da noite, bom, nem teve jogo, né? Vamos ser sinceros aqui, quando começou o jogo dos Commanders contra os Bengals, eu coloquei ele no tablet, estava 20-3 para os Bills naquele momento, né? Os Bills tinham perdido um extra point, estava 20-3, e aí eu coloquei o outro jogo aqui no tablet, no Disney Plus, liguei aqui e fiquei com 2 telas. Aí quando foi para 27-3 eu inverti, eu coloquei os Bills aqui no tablet, parecia o jogo muito bem definido, e coloquei os Cincinnati Bengals na televisão. Com 34-3, o primeiro tempo ali, o Kurt até brincou na transmissão, falou assim, bom, boas-vindas a você que estava assistindo outro jogo, porque era isso, né? Mandei uma mensagem para ele e falei, cara, agora mal faz sentido eu deixar ligado o tablet, que a gente assiste porque é obrigado, mas é obrigado porque tem que comentar sobre esse jogo. Não deu, foi um passeio, foi um atropelamento, uma coisa que é difícil descrever essa vitória 47-10 para a equipe do Buffalo Bills, que estava vencendo por 34-3 no intervalo. Muita tranquilidade. Poucas vezes eu vi um jogo tão desequilibrado quanto esse. Sabe? Não parecia em momento algum que a equipe dos Jaguars tinha alguma chance de fazer alguma coisa boa. E aí a galera foi lembrar que antes de começar a temporada, o Khan, né, o Shahir Khan, que é o dono da equipe dos Jaguars, falou que era o melhor time da história dos Jaguars, que nunca tinha juntado um elenco tão bom, um time tão forte, e aí eles iam responder ganhando agora, é agora, win now, é o que vai acontecer. E cara, tá difícil, né? Talvez vencer, né? Vencer já é uma coisa, tá? Porque não tá vencendo. É o 8º jogo consecutivo do Trevor Lawrence como quarterback da equipe do Jacksonville Jaguars. A gente volta a alguns jogos na temporada passada. 8ª derrota seguida pro Trevor Lawrence como quarterback titular. E já tem questionamento.
né? Tem questionamento, já tem inclusive o Doug Peterson, que tá no hot seat, mas completo, tá pegando fogo ali o traseiro dele, tá um pezinho fora da NFL nesse momento, ele já falando que não vai se comprometer com o Trevor Lawrence, quarterback titular, já no final de semana. E é um problema muito grande, né? Vou falar do lado dos Bills, tem que falar, claro, grande vitória do Buffalo Bills, é difícil avaliar, é difícil mensurar o que aconteceu aqui. 5 campanhas no primeiro tempo, 5 touchdowns, 34-3, muita tranquilidade. Aí o segundo tempo foi só tocar o barquinho. Se você chegasse no intervalo e falasse para os dois times, vamos encerrar aqui, fechar por isso, né? Ou dá para trocar todo mundo, botar practice squad em campo, o pessoal topava, sei lá, torcedor, sorteia alguém aqui, bota em campo, só para, né, terminar a partida. Josh Allen muito bem, entrosadíssimo, como esse ataque tá jogando bem. Falei antes de começar a temporada que era uma das histórias que eu mais tinha curiosidade, porque poderia dar muito certo ou dar muito errado, desde a saída do Diggs, né? Você tinha uma curiosidade de como funcionaria esse ataque e está indo para o lado positivo, né? Muito legal, o torcedor ficou contente com isso, foi para o lado bom para a equipe do Buffalo Bills, que é favorito dentro da divisão ainda. Campanha 3-0, tem muito material para chegar longe, o Allen jogando em nível de MVP, você tem o Cooks jogando muito bem. Ontem foram passes, 10 jogadores dos Bills receberam passes do Josh Allen, tá? O principal foi o Shakir, né? Foram 6 recepções, 72 jardas, depois nem precisa jogar mais, teve um touchdown com ele também, mas o James Cook recebeu 4 passes, teve o Kincaid, o Ty Johnson, o Keon Coleman, todo mundo ali tendo chance de receber passe. Perfeito, tá? O Josh Allen foi aqui 23 de 30, 263 jardas, 4 passos para touchdown. Mitch Trubisky pôde entrar no jogo. Assim como o Mac Jones entrou no jogo também, né? Já estava encerrada ali a partida. Sofreu um turnover, teve um fumble ali, mas tá na disputa para saber se ele vai ser titular no final de semana. Quem diria, cara? Quem diria mesmo? Porque aquela coisa, né? Você acabou de dar um contrato de 5 anos, 275 milhões de dólares para o Trevor Lawrence. 55 milhões de dólares por temporada e assim, né, o cara tá completando 8 jogos seguidos com derrota. Você deu um contrato desse, primeiro que você tem que agradecer o Brady Staley por aquela vitória nos playoffs. Ele tem talento, a gente viu o que ele fez no college football, ele é um bom jogador, mas ele não mostrou isso no nível de NFL. E ele ganhou esse contrato de 55 milhões de dólares por temporada depois de um ano que ele teve 21 passos para touchdown e 14 interceptações, com muitos altos e baixos ainda. Ele vinha daquela campanha que levou o time para os playoffs e venceu uma partida de pós-temporada, e agora não foi, começou mal, teve um mau momento, vai bem, sobe e desce pra caramba. Teve a divisão nas mãos dele ali, né, vencendo a equipe dos Texans em Houston e parecia definida a divisão. De repente, uma derrota atrás da outra, perde divisão, perde playoffs, e aí você dá um contrato desse pro cara. Eu sei que tem negociação, eu sei que o mercado é assim, mas todo mundo tá gritando o tempo inteiro e tem que começar a rever algumas coisas, né? Não basta. Tem que ficar, cara, sua campanha não foi para isso. Sei lá, vamos fazer um contrato um pouquinho mais curto e a gente volta a conversar daqui 1 ano, 2 anos e vai aumentar esse valor, mas nesse momento eu não tenho como dar um contrato para você de 5 anos, 55 milhões de dólares. É dificílimo, né? E agora o cara pode ser, no 4º jogo da temporada, colocado no banco, perder a posição para o Mac Jones. E aí fica complicado você defender, tá? É difícil mesmo, tá? Números horrorosos, o ataque como um todo, né? Travis Etienne, pela primeira vez na temporada, terminou um jogo com 60 jardas corridas, né? Ele terminou ali com 68, mas graças ao garbage time, né? Foi basicamente depois ali, quando o jogo já estava decidido. O Trevor Lawrence lançou uma interceptação, aliás, um momento muito bonito, né? Quando ele lançou a interceptação, e foi o Damar Hamlin que fez, então o estádio inteiro ali sentindo aquela emoção com o Damar Hamlin. Foi um jogo festivo para a equipe do Buffalo Bills e foi um desastre completo para essa equipe do Jacksonville Jaguars, que eu não vejo futuro, cara. Tá 0-3, é caso de demitir treinador, é caso de, sei lá, começar a pensar no próximo ano o que vai acontecer com esse time, e é complicado ver o futuro, tá? Jacksonville Jaguars agora viaja até Houston para encarar os Texans no domingo, enquanto isso o Buffalo Bills vai fazer o 3º jogo seguido em prime time, né? Vai encarar a equipe do Baltimore Ravens lá em Baltimore.
abrindo uma sequência que é difícil também de jogos fora de casa. Tem esse jogo contra os Ravens fora, né, em Baltimore, depois pega os Texans em Houston e depois vai para Nova York encarar os Jets. Partida muito importante dentro da divisão. Começa muito bem, com 3 vitórias. É bom que dá aquele respiro, dá uma gordurinha interessante para você ir para essa sequência complicada, né? Mais sossegado. Só que não, né? Eu acredito que os Bills vão ganhar aqui pelo menos 2 desses 3 jogos. Acho que esse time é muito forte, eu vou colocar como favorito na divisão. Quem sabe esse time chega no Super Bowl, que a gente está esperando tantos anos, né? Falando, pô, o time é forte. Esse ano entra com um pouquinho menos de badalação e dá certo muito bem. Ó, 8 da noite, então a gente volta com a live no horário de Brasília, né? Teremos a nossa live, estarei com o Ivo Stank um pouquinho mais tarde nessa semana. Mas vamos passar rapidamente por algumas notícias na liga, começando com várias notícias na equipe do Los Angeles Chargers, porque o Derwin James foi suspenso por um jogo por conta de repetida violação na regra do jogo que visa a saúde e segurança dos atletas. Foi um problema no terceiro quarto do jogo contra os Steelers, ele levou uma flag lá de violência desnecessária e a imagem, né, foi um lance com o Fry Murphy, falando que ele abaixou o capacete num lance que dava para evitar, né? Você começa o contato com o capacete num lance que dava para você evitar isso. Foi a 7ª falta por violência desnecessária do Derwin James, que empata com outros, é o segundo com mais faltas desde 2018, só que ele tem jogos a menos que os outros, que os segundos colocados, ele está cometendo bastante, repetidamente, vai recorrer, mas por enquanto não pode jogar no jogo do final de semana contra a equipe do Kansas City Chiefs. E os Chargers terão mais problemas, porque o Joe Alt também deve perder esse jogo, o right tackle calouro, ele teve uma torção no ligamento do joelho e deve ficar fora da partida. Lembrando que no jogo do final de semana, o Rashawn Slater, o left tackle, também saiu machucado, teve uma lesão no peitoral. O Joe Bosa também saiu machucado, mas aqui é sem notícia, né? O Bosa machucado é o estado natural dele. E por outro lado, uma notícia positiva, o Justin Herbert, que saiu por um agravamento na sua lesão, passou por exames e não está pior, tá? Ele tem uma torção no tornozelo e assim, não piorou a questão, ele estava sentindo mais dores e teve que sair do jogo, mas não agravou mais essa torção, é uma questão de ser avaliado dia a dia, tem chances de jogar no final de semana. Na equipe dos Vikings, uma boa notícia, o Sam Darnold deve jogar o clássico contra a equipe do Green Bay Packers no domingo. O jogador saiu com uma lesão no joelho no final de semana, na vitória da equipe dos Vikings sobre os Texans, né? Ele perdeu só uma jogada, mas ele teve uma pancada ali, saiu com uma dor no joelho, ficou fora uma jogada, voltou para campo, terminou o jogo em campo, mas passou por exames, tinha lá um hematoma e os exames mostraram que não tem dano estrutural no joelho, então ele deve ir para o jogo, promessa de jogaço no final de semana, quem sabe com a volta do Jordan Love, né? A gente não sabe como vai ser, mas promessa de um grande jogo entre Vikings e Packers. E nos 49ers, a bruxa está muito solta. O defensive tackle, o Javon Hargrave, pode estar fora da temporada. Tá? Ele teve uma ruptura parcial do tríceps, deve passar por cirurgia e não teria condições de voltar durante a temporada regular, tendo uma pequena chance de voltar para a equipe dos 49ers em caso de playoffs. Né? Os 49ers que agora perderam seus 2 últimos jogos, estão 1-2, vão encarar o New England Patriots no final de semana. Teoricamente, jogando em casa, seria um jogo para passar o carro, mas que tem muito problema, né? Deebo Samuel não deve jogar, ainda existe uma esperança do Kittle voltar a treinar e ter chance de jogar. Não vai contar com o McCaffrey. McCaffrey, inclusive, vai viajar para a Alemanha para encontrar um especialista em tendinite para ver o problema que ele tem no tendão de Aquiles. Ele está fora por pelo menos mais 2 jogos, já foi colocado na Injury Reserve, não poderia voltar antes mesmo, mas tem essa questão do cara ter que viajar para a Alemanha para olhar um especialista, e a galera fica, ih rapaz, será que complicou? E pode ter um problema ainda com o Brock Purdy. O Purdy está com dor nas costas, vai ser avaliado dia a dia. É o peso, né? É isso que acontece quando você tem que carregar alguns animais, como o Bell no final de semana. Você sai com dor nas costas, carregar o time ali era difícil. O Purdy fez a parte dele na derrota do final de semana contra os Rams, mas ele saiu, né, com essa dor, está sendo avaliado, questão de dia a dia.
provavelmente vai jogar, mas se não puder jogar é o Brandon Allen, que seria o segundo quarterback, né, o quarterback reserva para jogar contra os Patriots. Fica essa questão aqui de como vai estar os 49ers, perdeu 2 jogos seguidos, não pode nem pensar em perder para o New England Patriots no final de semana, mas com muitos problemas para resolver aí em seu elenco. A gente volta a conversar hoje, 8 da noite, então, horário de Brasília, com a nossa live. Aguardo a presença e a participação de todos vocês, tá? Encontro marcado? Fechado? Vamos nessa? Aquele abraço.